Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor, eu sou programador aqui na Holanda, tenho 18 anos, não tenho faculdade, e hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês como é que foi a minha trajetória para chegar até aqui, tá? Pra começar, não foi da noite pro dia, foram mais de 2 anos e meio de estudos para conseguir essa vaga internacional e para eventualmente conseguir me mudar para cá. Então vamos lá. Como que eu comecei? Foi de uma maneira um pouco diferente do habitual, porque o que a gente mais vê aí são as pessoas escolhendo um campo do mercado de tecnologia e indo para eles. No meu caso, foi um pouco diferente, porque eu nem sabia o que era tecnologia, nem sabia o que era programação, nem sabia de nada disso. O que aconteceu foi que eu estava no Discord, na época tinha acabado de começar a pandemia, mais de 2020, como eu falei, eu tinha 16 anos, então eu estava jogando pra caramba Minecraft, e num servidor, num fórum do Discord, num desses servidores, alguém mandou uma mensagem, um dos administradores mandou uma mensagem falando que precisava de alguém para alterar um mod de Minecraft, que é um ponto .jar, e quem mexe com Java sabe que ponto .jar não tem muito como alterar. Então, eu nem sabia disso, eu só falei, vambora, vamos tentar. Então, acabei entrando. E nisso eu descobri que eu precisaria aprender Java para realizar esse trem. Aí eu falei assim, não, tem é doido mesmo, hein? Esse trem de programação, esse trem de Java, parece ser interessante. Vamos descobrir. E eu nem tava com nenhuma opção, nem sabia. Continuava não sabendo o que era esse trabalho. Para mim, ia preciso aquilo ali mesmo. E eu fui na Udemy e comprei um curso de Java. E comecei a estudar Java por esse curso. E junto com ele eu comprei um curso de plugin de Minecraft. Plugin basicamente são adições que você pode fazer para o jogo, para ele ficar um pouco mais interessante no multiplayer. Então eu comprei esses dois cursos e comecei a estudar igual doido. Não tinha nada mais pra fazer, escola parada e tal. E fui estudando. E eu comecei a ficar bom, comecei a pegar gosto pela coisa e realmente comecei a achar que aquilo era a coisa que eu gostava de fazer. Então eu comecei a trabalhar para alguns servidores um pouco maiores, comecei a fazer freelancing para vários clientes. E aí eu comecei a ter contato com o mercado de trabalho, né, com algumas experiências mais reais de entrega, deadline, pressão, é, atender cliente. Então aí eu comecei a criar um pouco o meu contato com a programação de verdade, e não só aquela coisa ali recreativa de fazer plugin e mod de Minecraft. Apesar de eu continuar fazendo isso, mas agora com uma experiência real de mercado, de vender, de negócios, né? Então foi assim que eu passei o meu primeiro ano na programação. Depois disso, eu tive a realização de que eu não poderia continuar assim, porque eu já tinha 17 anos, eu precisaria arrumar um emprego daqui a pouco, precisaria começar uma faculdade. Nessa época eu já segui alguns influenciadores, isso aí deve ter sido ali no início de 2021, já segui alguns influenciadores, já sabia um pouquinho mais do mercado, só que na minha cabeça eu precisaria estudar desenvolvimento web. Eu não sabia que tinha as outras áreas como back-end, como mobile, como essas. Então eu comecei a falar assim, eu quero ganhar vida com isso, eu quero trabalhar com programação, então eu vou para o desenvolvimento web, que era o caminho que eu achava que era o certo a seguir, né? Eu só via falar de full stack, então eu falei assim, vambora. E aí eu comprei um curso na Udemy também, de HTML, CSS e JavaScript. E não gostei, não adaptei, não achei que aquilo era pra mim. E acabei deixando um pouco de lado esses tópicos e voltei a jogar meu Minecraft. Né? E passou um tempo, entrei o terceiro ano, né? As aulas pararam de ser online, passaram a ser presenciais, e nisso eu não tinha mais como focar. Porque o terceiro ano no Brasil, quem sabe que é muito puxado, tem que fazer Enem, que é uma prova super difícil, e eu queria entrar na UFMG, que é uma das maiores faculdades do Brasil, que tem uma das aulas mais concorridas. Então, meu terceiro ano eu praticamente fiquei largado. Então, eu foquei muito na programação, eu estudei muito, de mais de 2020 até ali maio, junho de 2021, que foi o tempo que eu mais tinha pra focar, e depois disso eu dei uma largada. Então, eu fiquei ali por volta de 5 a 6 meses parado, sem mexer nada, só fazendo uma coisa ali, hora ou outra. E foi, digamos assim, uma experiência um pouco chata, porque eu gostava muito e eu queria continuar fazendo, mas eu não tinha tempo, eu realmente não tinha disposição para fazer aquilo. Eu precisava focar nos meus estudos. Então, quando passou o Enem, eu voltei a estudar programação. E eu comprei um curso, voltando naquela ideia de que só existia desenvolvimento web, eu comprei um curso de Full Stack do Programador BR, que é um excelente curso, na verdade, e eu comecei a fazer e comecei a gostar. Eu realmente achei que a didática ali foi muito boa. E comecei a pegar gosto pela coisa também, pelo desenvolvimento front-end. Até que eu cheguei no ponto de React, comecei a ficar bom na coisa. E descobri que tinha um back-end também. No curso lá era em Node. Mas eu falei assim, pô, eu sou bom em Java, eu programo em Java há mais de um ano. Por que não, sabe? Por que não aprender o back-end com Java? Então nisso eu comecei a estudar Spring. Eu comprei um curso na Udemy de Spring e comecei a aprender um pouquinho de back-end com Java. Foi uma experiência super bacana. Hoje é o que eu programo a maior parte do tempo. Comecei a ficar bom também. Então, nessa época, eu já tinha na minha stack JavaScript, HTML, CSS, React e Java, tá? E ali por volta de março, em março de 2022 já,
já ia passar do Enem, já ano passado já isso. Eu comecei a ter comecei a realmente procurar algumas experiências de trabalho. Eu estava à toa de férias e eu queria trabalhar. Eu não queria só fazer faculdade e ficar estudando. Eu sabia que eu tinha competência técnica para trabalhar, então eu falei assim, vou procurar emprego. Então ali em março, fevereiro eu comecei a procurar emprego e eu acabei achando uma oportunidade de trabalhar de forma gratuita numa empresa que estava desenvolvendo um aplicativo, isso com React Native. Eu já sabia React, então seria uma migração não tão difícil. E eu falei assim, por que não, né? Vamos lá, vamos tentar dar as caras. E foi super bacana. Foi ali que eu realmente comecei a ter minha primeira experiência de mercado de trabalho mesmo, que não era uma coisa ali de freelancing, de desenvolvimento autônomo, era realmente uma coisa que tinha negócio envolvido, que tinha muita grana envolvida. Então foi super bacana, eu fiquei lá por 2 meses, era mais ou menos um período de trainee, assim, e eu acabei passando o período, mas foi uma oferta que não fazia sentido para mim na época, e eu acabei, nesse período, eu comprei o Ignite da Rocket City, que é um excelente curso também, comecei a pegar muito conteúdo, me aprofundar muito em React Native, e comecei a curtir mesmo as paradas de front-end e mobile. E ainda, claro, deixando o Java ali sempre na espreita para quando eu tivesse uma oportunidade também. Então eu fiquei lá até de fevereiro até abril, mais ou menos. Em abril, eu estava desempregado, digamos assim. Tinha começado a fazer faculdade na PUC de Minas Gerais, estudar ciência da computação lá. E eu estava curtindo e tal, mas eu já tinha passado na FMG nessa época. Então eu já tinha passado na FMG pro segundo período, que seria a faculdade começando em agosto. Então, nesse momento eu estava trabalhando, estava fazendo a PUC. E aí, em abril, eles me deram uma proposta e eu não fazia sentido para mim na época. Então, eu larguei o meu trabalho, comecei a focar na PUC e fazer e aplicar para muita vaga mesmo. Eu não só aplicava lá no LinkedIn, mandava meu currículo e fazia esse tipo de coisa. A estratégia que eu tomei e que foi a que mais me deu certo foi começar a abordar os recrutadores. Então, o que eu fazia? Eu colocava lá Tech Recruiter na busca do LinkedIn e alguma linguagem ou empresa que eu gostaria de trabalhar e mandava mensagem, mandava uma cover letter mesmo, me apresentando, falando o que eu fazia, falando minhas experiências passadas, essas coisas que te diferem um pouco dos outros, porque a maior parte da galera não vai fazer isso. O que a galera vai fazer é chegar lá no LinkedIn Jobs e mandar um monte de currículo. Mas aí você vai estar competindo com todo mundo. Quando você manda uma mensagem direto pro recrutador, ele vê que você tá ali querendo mesmo, sabe? Ele vê que você tá buscando aquela parada. Então, é uma dica que eu te dou demais. Você mandar mensagem ao invés de só ficar aplicando para vaga, inclusive através de plataformas, Gupy, esse trem, não faz sentido, você vai perder muito tempo. E você poderia estar procurando vagas de uma forma muito mais ativa, que é realmente postando no LinkedIn. Se vocês verem lá meu LinkedIn, ali por volta de março, abril e maio de 2022, eu tenho uma publicação por dia. Tudo que eu fazia, eu começava a postar no LinkedIn. Então foi essa forma que eu consegui meu primeiro emprego na programação, meu primeiro emprego de carteira assinada. Mandando mensagem para o recrutador, postando coisa mesmo no LinkedIn, estudando e postando meu progresso. Essa é a primeira dica que eu dou, tá? E aí eu consegui meu emprego. E eu fiquei mais ou menos um mês procurando vaga, tive uma entrevista, passei na primeira entrevista, desmarquei todas as outras e era justamente na empresa que eu queria. Então foi ótimo para mim e era com Java. Desenvolvimento Spring e Java 6, que era com Servlet, JSP, JSF, uma coisa bem antiga mesmo. Então foi um desafio. E quando eu entrei lá, eu entrei no time de sustentação. Então era um time que mexia principalmente com o tratamento de dados. Então a gente via os erros, via o que estava dando de errado. Como o sistema era muito antigo, era muito aberto à falha. Então, e a gente consertava os blocos de dados, fazendo script direto. Não era o que eu queria, porque eu queria mexer com Java. A vaga que eu entrei era para Java, sabe? Eu fui colocado ali no sistema que era mais DBA, mais um técnico do que um programador em si. Então eu coloquei essa pressão nos meus. Eu demonstrei essa insatisfação, né, para meus desenvolvedores líderes, para os meus managers, e acabei que depois de um mês nesse time de sustentação, eu acabei migrando para um time de desenvolvimento mesmo. Isso ali foi por volta de junho. E nesse time de desenvolvimento foi quando eu aprendi muito. Eu tive um mentor lá dentro, eu tive um excelente desenvolvedor líder, que eu consegui realmente colocar em prática o que eu fazia. E mais, eu tive um projeto que era um legado que a gente estava passando para Spring. E esse projeto foi totalmente de autonomia. Eu fui totalmente autônomo nele. A gente não estava com pretensão de colocar ele na sprint. E eu falei assim, galera, dá para colocar. Vamos fazer o seguinte, eu não vou pegar nenhuma outra task do backlog e vou focar nesse projeto. Então eu fiquei um mês e meio, refatorando o projeto antigo. E aí me deu muita tração de estudo. Eu comecei a aplicar muita coisa ali que eu estava estudando e fazendo ali a parte. Então foi um playground, digamos assim, que eu consegui entregar um projeto bem bacana. Enquanto estava desenvolvendo esse projeto, aconteceu a maior coincidência da minha vida. Nesse projeto a gente usava uma API para tratamento de banco de dados, chamada Query DSL,
que é um jeito de você se comunicar com o Hibernate. É uma extensão para o Hibernate, né? E a gente tava com uma query muito complicada. O nosso cliente chama de seguradora, né? E eles têm aquelas queries super complicadas que alinham um monte de dados. Então, a gente tava com uma dúvida de como implementar esse query DSL de verdade. Tava dando erro, não tava conseguindo, não tava dando certo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a caçar informação sobre esse framework. Nunca tinha usado na vida, nem sabia o que fazia, mas eu fui lá buscar informação, buscar onde eu podia achar ajuda e não achava nada. Fiquei lá um dia procurando e no final do dia eu vi lá no cantinho de uma página super escondida que eles tinham um fórum no Slack, que é tipo um Discord, mas um pouco mais para empresas. E nesse Slack eu mandei uma mensagem explicando um pouco do erro, o que estava acontecendo. E aí um cara chamado Christian me respondeu falando que um outro cara chamado Ian William conseguia me ajudar. Então, ele conseguiu me ajudar. Aí eu mandei uma mensagem pra ele falando assim, cara, tô com esse problema, deixa eu te mostrar, não sei como resolver, primeira vez usando a biblioteca, você rola de dar uma ajuda? Aí ele falou assim, rola assim, vamos marcar uma call amanhã, 9 da manhã, fechou? Ele morava aqui na Holanda, né? Então amanhã, 9 da manhã, a gente vai marcar uma call. E pra ele aqui era 1 da tarde. Então a gente entrou na call, a gente conseguiu resolver o problema, a gente foi atacando esses pequenos scopes, cada vez dava mais erro, mais erro, mais erro. E durante esse tempo a gente ia conversando, trocando ideia, batendo papo sobre 1 milhão de coisas. E foi super bacana, foi uma ótima conversa, foi uma troca de experiências incrível. E no final eu perguntei pra ele, o que você faz? Você está trabalhando onde agora? Ele me falou que era CTO de uma empresa na Holanda, uma empresa de educação. E aí eu falei assim, pô, que bacana, massa demais, eu tenho sonho de morar fora, muito doido. E ficou por isso. A gente trocou esses contatos e ficou mais ou menos por isso. Só que aí, uma semana depois, mais ou menos, a gente se conectou no LinkedIn, né? E uma semana depois, o CEO da empresa, que ele era o CTO, me mandou uma conexão e mandou uma mensagem falando que queria conversar comigo. E eu falei assim, pô, cara, quer conversar comigo, cara, é CEO da empresa e quer conversar comigo? Vambora, vamos ver o que é isso. Aí eu falei, ótimo, vamos conversar amanhã, nesse horário. E aí ele topou, a gente entrou num Zoom, uma call do Zoom, e a gente começou a conversar, trocar uma ideia, o cara é super gente boa. E ele falou que o CTO tinha falado super bem de mim, falado que tinha conhecido um cara muito bom no Brasil e que queria me contratar. E aí o Tom, que é o CEO, ele nem contou pro CTO que ia conversar comigo e conversou. E me chamou para conversar, a gente trocou uma ideia e depois o CEO mandou uma mensagem pro CTO falando que tinha conversado comigo, que eu tava topando, que eu toparia a vaga aqui com certeza. E aí eu voltei a conversar com o CTO pra gente começar a ver realmente a situação. Então foi uma situação muito atípica, num fórum de internet, que não é uma coisa que realmente acontece, que foi super atípico, foi super engraçado, foi uma coincidência, assim. E claro, eu tava preparado para isso, porque eu tava estudando por 2 anos já, 2 anos e meio já, então já tava preparado, eu sabia me posicionar, já sabia conversar sobre programação, já sabia, já tinha bastante conhecimento ali fundado. Então foi uma junção ali de sorte, com preparo, com oportunidade, com tudo, todas as coisas. Então a gente voltou a conversar. E claro, ele não sabia bem o que eu tinha para oferecer. A gente já tinha conversado bastante, mas ele não sabia com o que eu mexia, o quão bom eu era. Ele só sabia pela conversa. E claramente isso não é suficiente, né? Então ele propôs um período de 15 dias para eu desenvolver uma task. Era uma task que era um pouco alternativa às tasks principais, que eu não precisaria de nenhuma noção das outras tasks para fazer. Só que era uma coisa que era totalmente fora da minha zona de conforto. Era uma task de DevOps com Docker. Eu nunca tinha usado Docker na minha vida. Eu não tinha nem o WSL instalado na minha máquina. Então foi um desafio gigantesco fazer em 15 dias, subir uma aplicação, fazer a pipeline inteira de uma aplicação. Eu não tinha nenhum conhecimento de DevOps. Mas eu falei assim, vambora, claro, tô dentro. E nisso a gente foi caminhando, ele foi me dando suporte ao longo do desenvolvimento. Em uma semana, mais ou menos, eu tinha feito já toda a tarefa. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a realmente me dedicar nisso. E eu estava fazendo o meu trabalho de verdade. E o trabalho que eu tinha ainda, minha carteira CLT assinada, né? 40 horas semanais. Eu estava fazendo durante o dia e à noite eu ficava 5, 6 horas por noite nessa tarefa. Eu acabei conseguindo entregar, foi super bacana. E aí, nesse período, eu recebi uma oferta para trabalhar aqui na Holanda.
Então foi super bacana, foi super rápido. Foi menos de um mês desde eu conhecer ele e receber a proposta. E quando isso aconteceu, eu fiquei desacreditado. Eu tinha 18 anos, tava, tinha conseguido uma vaga na Holanda. Então os termos iniciais eram que eu trabalharia do Brasil, porque eu tinha minha faculdade, que eu tinha passado, né? E isso foi em agosto que aconteceu, que a gente definiu, que a gente acertou o contrato, isso foi em agosto. E minha faculdade ia começar no final de agosto, então não tinha como eu ir na hora. Na minha cabeça eu ia ficar aqui, ia ficar lá no Brasil e quando eu terminasse a faculdade eu vim pra cá. E aí eu comecei a trabalhar com ele dia 1º de setembro, minha faculdade já começando, então de fazer a faculdade à noite, trabalhava durante o dia. Passou um mês, 2 meses, e eu vi que eu realmente poderia deixar a faculdade de lado e vir pra cá e fazer faculdade aqui, realmente me mudar pra cá. A ideia inicial era que eu iria passar alguns meses de adaptação, então eu passaria passaria final de dezembro, janeiro e fevereiro aqui, pra ver como é que eu sentiria. Só que aí chegou novembro, eu falei assim, não, vambora, eu acho que eu quero ir. Eu tô com essa decisão tomada já, então tô super animado. Comprei a passagem, já tinha hospedagem tudo arrumada, eles me ajudaram muito. Tinha um colega meu do trabalho que tinha um quarto vazio na casa dele, então eu tô alugando esse quarto, que é onde eu moro hoje. Então foi uma mudança super rápida, eu decidi de última hora que eu iria vir e acabei mudando pra cá em novembro de 2022. Então já tô aqui faz 2 meses, eu tô apaixonado e foi mais ou menos essa minha trajetória com a programação. Então as conclusões que eu tiro, que eu posso tirar desse caminho que eu trilhei, foi que a maior qualidade que eu sempre tive, que sempre me rendeu mais oportunidades, não foi conhecimento, não foi o quanto eu estudei, não foram os projetos pessoais, não foram nada disso. Claro que se eu não tivesse nada disso, eu não teria tido as oportunidades que eu tive. Mas a tarefa mais importante, a qualidade mais importante que eu tive foi proatividade. Então, é realmente me mostrar interesse, mostrar que você está ali, mostrar que você está disposto a dar a cara para conseguir o que você quer. Então, isso começou desde sempre, desde eu começando a procurar emprego com 17 anos, no início de 2022, mandando mensagem para recrutador no LinkedIn, assim que eu completei 18 anos, indo num fórum, no escambau da internet, para conseguir ajuda com uma API que eu tava em dúvida em como utilizar, topar na cara e na coragem mudar para Holanda. Então, isso são atos de proatividade. E essa característica que eu acho que falta em muitos programadores. Você realmente se mostrar ali, você pular no meio do mar e falar assim, velho, eu tô aqui. Me escuta, eu tô aqui. Então, essa é a principal dica que eu te dou, tá? E fora isso, claro, as dicas mais convencionais. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer projeto pessoal. Não adianta, cara. O segredo da programação é isso daqui. Você pegar esse trem aqui, enfiar a cara nele e estudar. Eu fiquei 2 anos e meio estudando para conseguir chegar onde eu cheguei. É um tempo relativamente curto, mas foram 2 anos de muito, muito foco, cara, muito foco. Então é isso que eu tenho para te falar. Agora, uma outra dúvida que pode surgir, né? Questão de visto e tal, eu tive um facilitador nesse aspecto aqui da Holanda, porque eu tenho passaporte espanhol. Eu tenho descendência espanhola, então eu tive esse facilitador. Mas, na Holanda, principalmente, o visto ele é dado para se você recebe um salário acima de um determinado patamar. Então, você consegue sem esse passaporte, esse tipo de coisa. Então, a dica que eu te dou para vagas internacionais são as seguintes. Primeiro, elas focam no inglês. Eu falo inglês desde os meus 6 anos. Comecei a fazer escolinha desde que eu tenho 6 anos e foi uma coisa que sempre foi um divisor de águas, porque se não fosse inglês eu não estaria aqui. Se não fosse inglês, você perde muito conteúdo, porque a maior parte dos conteúdos mais atualizados são em inglês. Então foque nisso, cara, foque nisso. Segunda coisa, seja proativo. Arrume seu LinkedIn, arrume seu GitHub, comece a postar coisa lá. Seja ativo e proativo. Se mostre nas redes sociais, se venda. Hoje tudo se resume em venda, então se venda mesmo. E a terceira coisa, não desista. O caminho é difícil, a programação não é fácil. Todo mundo fala que é fácil. Pode ser que você tenha uma visão de que foi fácil chegar aqui por 2 anos e meio só, já está conseguindo vaga internacional, mas definitivamente não foi. Então, e não desista, cara. É constância, isso que faz você diferente, tá? Então, eu queria contar um pouquinho como é que foi a minha história. Contei um pouco como é que foi. Espero que sirva de motivação, de inspiração, ou
ou se você tiver alguma dúvida, me manda aí também. Foi um caminho muito bacana, que eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz. Então, eu sou muito feliz de estar aqui, muito orgulho também. E eu espero que você consiga mesmo. Eu torço muito por você. Meu Instagram tá aí embaixo, você pode me chamar lá pra gente trocar ideia. Tô 100% aberto pra esse tipo de coisa. Então é isso, velho. Contar um pouquinho. É, e só considerações finais, não espere que você vai conseguir mesmo ao mesmo tempo. Você pode conseguir mais ou menos. Depende de você, tá? Eu consegui em 2 anos e meio, pode ser que você consiga em 2, pode ser que você consiga em 3. E o mais importante é saber que você tem o seu tempo, você tem seu ritmo, e depende de você, tô contigo nessa, e vambora. 2023 é seu ano, você vai conseguir sua vaga, internacional ou não, tô torcendo por você, demorou? Fechou, galera. Abraço.